E olha lá, a gente bem que podia estar aqui falando, sabe o quê? Falando sobre empreendedorismo, empresas, crescimento, gente que está... Porque ele é gerente regional do Sebrae aqui em Ribeirão Preto. Mas pouca gente sabe, aliás, muita gente sabe também, mas ele não admite que ele é um músico daquele dos bons, por isso que até coloquei, dos bons mesmo, aquele músico bom que vai, pesquisa, coisa e tal. E ele tem músicas e suas histórias onde ele conta muitas passagens ocorridas, acontecidos com cantores, compositores, intérpretes, gente que rodeava a MPB, a música popular brasileira, de muito tempo. E de tempos para cá, questão de um mês mais ou menos, ele falou, vou pesquisar a música caipira, mais conhecida para nós como música sertaneja, né? Ele foi nas raízes, saber como é que funciona, onde tem, onde busca, como é que faz. E nós resolvemos fazer aqui, agora, né? Fazer um passeio sonora, né? Por esse repertório caipira. E ainda de bandeja, falar um pouco do Ainda Estamos Aqui. Sabia que tem uma música do Roberto e do Erasmo Carlos lá? Plantadinha lá, não é isso? Tá aqui o Paulo Arruda, meu amigo. Que bom ter você de volta aqui, cara. Nossa, aqui, Renato, você estudou, hein, pra falar isso. Imagina. Também, gente, eu venho aqui porque aqui eu aprendo. Eu tenho um professor, um historiador. Quem dera. Uma vez eu vim aqui para falar do Toquinho, de Vinícius, tal. Ele falou, não, eu tive com o Toquinho, Vinícius na casa dele. Antônio eu falei, Filho, grande Antônio Toquinho. Então aqui é aula, aqui a gente vem para aprender, velho. Parabéns pela sua cultura. Toquinho, pouca gente sabe, namorou a Leila Diniz. Então. Que foi um grande mito nacional, né, dos anos 70, figura maravilhosa. Você foi pesquisar a verdadeira música caipira, né? Aquela de raiz. Rapaz, olha... O canal Música e Suas Histórias, ele já tem 4 anos, né? Uhum. E eu foquei principalmente na MPB, principalmente anos 70, que tem muita história, anos 80. Mas vem desde 1900, começa lá com Chiquinha Gonzaga, vem até os dias de hoje, de décadas em décadas. Aí, eu não tenho muita música sertaneja, música caipira, até entender direitinho o que é a música sertaneja e o que é a música caipira. Uhum. A gente vai falar durante o nosso bate-papo. E teve uma oportunidade que eu fui convidado para conhecer, até para conhecer um pouquinho mais, estar pesquisando um pouco mais sobre música, conhecer um roteiro turístico na região de Botucatu, onde nessa região o foco é a música caipira. E eu fui lá, passei 3 dias lá e eu conhecia muita coisa, mas eu não estava aprofundando, lógico, a gente conhece Tunico e Tinoco, mas quando você entra nas histórias, nos detalhamentos, né? Cornélio Pires lá atrás, e você vem, né, entender um pouco da viola, eu falo, meu Deus, isso aqui é muito rico, o Brasil, é muito rico. É muito rico. Que, Renato, quando a gente consegue usar todos os sentidos do corpo humano e se integrar na música, eu acho que é o maior auge do momento que você consegue fazer com que a música realmente faça uma influência dentro de você. E a música sertaneja permite isso, a música caipira. Porque lá você consegue, através da audição, né, você entender quando eles falam errado, você entender a nossa cultura. Você olha assim o campo, você começa a sentir o olfato do fogão de lenha, você olha a visão, né? Às vezes um paladar de uma comida. E você consegue conviver nisso. Vamos ver se, quem sabe, em algumas músicas que a gente falar, em algum momento você consegue utilizar os 5 sentidos. Você vai ver que é sensacional. Essa música caipira, musicão de raiz mesmo que a gente gosta, né? Não é essas bobagens que estão gravando aí hoje, que é coisa horrível. O pessoal grava, parece que está com dor de barriga e a porta do banheiro está trancada, né? E vai moldando a voz, aquilo vai irritando de uma forma. Ela é muito clássica, né? A música caipira de raiz. Minas Gerais, São Paulo, aqui para nós, interior, você foi buscar, por exemplo, você foi beber numa fonte lá em Botucatu. Mas aqui mesmo na região nós temos grandes compositores. Lá é que começou um pouquinho mais, mas hoje aqui na região, isso aí depois dos anos 70, né? Expandiu demais. A viola, ela chegou vamos fazer uma viagem no tempo. 1500. 1500, foi lá.
A viola vieram com os portugueses e a viola era para catequização dos índios, utilizada muito nas festas religiosas, festas de padroeiro, a hora que ia fazer um conto. E a viola veio, 1500, 1600, os primeiros 4 séculos. Veio cravo também. Cravo, vários instrumentos, não só a viola veio com os portugueses. Mas, ainda antes do êxodo rural, antes que as pessoas começaram a ir, né, a Revolução Industrial, ir para a cidade, as pessoas estavam muito no campo, viviam muito no campo. Porém, no começo do século XX, que foi 1900, né, muitas pessoas cantando, falando do sertão, inclusive a música Luar do Sertão, é uma música sertaneja, não é uma música caipira, é uma música sertaneja. O sertanejo ele é mais amplo, dentro do sertanejo você tem o sertanejo moderno, tal, o caipira, você tem o sertanejo universitário, tal. Então sempre teve o sertanejo, mas o que eu fui visitar e conhecer é o caipira, que é dupla, um cantando num tom, outro na terça acima e... É aquilo que a gente chama de música raiz, né? Música raiz, essa é a música, a verdadeira sertanejo, música caipira raiz. E aqui no estado de São Paulo, nós temos um triângulo, 3 cidades, que é Piracicaba, Sorocaba e Botucatu, que foi como é que eu posso dizer, um berço aqui no estado de São Paulo da música caipira. Dos anos 1900 até 1920, que foi o início das gravações, né, quando começou a surgir as primeiras gravações, eles não queriam gravar a música caipira, porque era a música, falava errado, 2 caras gritando, praticamente, ninguém queria gravar. Inclusive tá cantando fora do tom, porque se você canta numa música em dó, a segunda voz tem que cantar em mi, aí que dá o dueto, né? E ninguém queria gravar. E em Tietê, porque essa região desse triângulo, que a gente falou Piracicaba, Sorocaba e Botucatu, ela tem 2 cenários maravilhosos. Um a Sorocabana, né, o trem que fala de partida, de chegada, né, de impacidade, e o rio Tietê. Na cidade de Tietê, o Cornélio Pires, um ator, produtor, humorista, ele desenvolveu a técnica e começou, mas ninguém queria gravar. Ele do próprio bolso gravou a primeira canção de dupla caipira, né? E foi aí que tudo começou, e ele começou a vender. Então, nessa região desse triângulo, é onde o berço que surge realmente a verdadeira música caipira no estado de São Paulo. É que legal. E aí entra a Pratânia, que tem Tunico e Tinoco, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Nasceram em Pratânia, em São Manuel, né? São Manuel, tem a estátua, inclusive, em São Manuel. Tiveram sempre naquela região, né? Então essa região... O Tunico e Tinoco, era considerada a dupla coração do Brasil. Coração do Brasil. Eu entrevistei no Circo do Biriba. Que legal, cara. Chovendo, uma chuva. Olha, eu não falei que a gente vem aqui. Uma chuva que passa vergonha. E lotado. O Circo do Biriba absolutamente lotado. Não tinha mais onde colocar gente. E é tão legal, né? Muito legal, muito legal. Aí na manhã, isso foi num sábado à noite. Eu fiz a entrevista, fiquei com eles um tempão, aí nós saímos, ainda fomos jantar, comer alguma coisa. A simplicidade deles é impressionante e natural, né? Muito. Era os 2, o som ficava por conta do Biriba, né? E mais um motorista que eles arrumaram lá, porque a mulher, não lembro dos férias, acho que era a mulher do Tinoco, que é o mais novo. Ela fazia, não, vocês não vão dirigir não, vamos pôr um motorista. Aí pôs um motorista, o luxo que eles se davam é ter um motorista. Ficavam no hotel, ali na Tibiriçá, esquina com a Duque de Caxias, onde foi um banco, HSBC, coisa e tal, era uma pensão ali. Não era nem hotel, era uma pensão. E eu terminei a entrevista dentro do quarto com eles ali, era um quarto só para os 2. Olha como é que são, a maior dupla do Brasil, a maior referência, né? Referência mundial para música nesse estilo. E na manhã seguinte, criamos tanto um elo de querência, de amizade, de afeto ali. Na manhã seguinte, me acordaram em casa, tocando a campainha. Minha mãe, era viva, abriu a porta, quase caiu de costas, porque eles tinham um programa na rádio Bandeirantes de São Paulo. Olha que legal, cara. Você tem muita história para contar, hein? Essas histórias são legais, né? Que eu nunca liguei para isso, assim, vai ficando,
Mas é uma história legal essa. Muito. Muito. E tem uma data, é 1929, que foi gravado o primeiro disco, bancado por ele próprio, pelo Cornélio Pires. A música chama Jorginho do Sertão, do Mariano e Caçula. E o Caçulinha, ele é filho do Mariano, porque a dupla era Mariano e Caçula. Ele é filho do Mariano. Olha, pra você ver a história do Caçulinha também na música raiz, né, com acordeão. E o pai dele deu o nome de Caçulinha em homenagem ao parceiro Caçula. Como é que é essa música? Essa música é assim, ó. O Jorginho do Sertão, rapaz de talento, numa caga de café ele enjeitou 3 casamentos. Logo veio seu patrão, cheio de contentamento. Tenho 3 filhas solteiras que ofereço em casamento. Logo veio a mais nova, cheio de toques e fita. Jorginho, case comigo, que das 3 sou a mais bonita. E assim vai, aí vem a do meio, a do final e vai embora. Essa foi a primeira música gravada. Essa foi a primeira gravação? A primeira de dupla sertaneja da raiz, a verdadeira música raiz de dueto, bancada pelo próprio Cornélio Pires. E essa batida de viola é muito legal, né? O rasteado, assim, bem... E aí fez um sucesso total, né? E aí imagino, o que aconteceu? As pessoas começaram a querer ouvir. Aí que surgiram as gravações. Claro, em 1922... nós temos o rádio no Brasil, mais as gravadoras que começam a se popularizar e facilita a vida, né? E a música de raiz, a música caipira vai entrando na nossa cultura cada vez mais. A música caipira, nessa época, início do século XX, 1900, por aí vai, ela teve muita influência de canções populares, tanto brasileiras quanto música italiana, portuguesa principalmente, né? Sim. Ela teve essa influência, né? Essa influência é muita, mesmo o samba canção teve uma influência, né? O brasileiro possui muito essa influência das músicas de Europa, África, o samba. E também aqui ela sofreu uma agregação que foi a mistura como é que fala? De culturas indígenas. Perfeito. Do cidadão africano, né? Europeu. E surge essa miscigenação no Brasil, que é a música brasileira tão reconhecida no mundo. E eu, na minha opinião, né, a gente sabe que Bossa Nova, por exemplo, é um ritmo aqui, mas ela pegou muito essa mistura aí do samba com o jazz e tal. Agora, a música caipira é raiz, é nossa, surgiu aqui, fala das belezas naturais, né, fala da vida rural, do campo. Né? Ela representa a vida do campo, o homem do campo, a mulher do campo. E nós somos do interior, quem que não gosta de ir lá e ver? Filho, que isso? É uma coisa impressionante. Quem está lá no dia a dia não vê, a gente que vai pela primeira vez até se espanta. E como é que ela teve essa ligação, por exemplo, com moda de viola, as músicas mais folclóricas, canção de roda? Canção de roda, então... houve essa cultura, né, dessa miscigenação, desde a catequização, e foram construindo. E as pessoas viviam muito no campo e eles contavam as histórias do dia a dia dele, as paixões, o ir embora, a dificuldade do café na época, tudo mais. Mas no final, depois de 1929, vamos chamar assim, né, que a música ficou muito mais conhecida por causa de gravações, ela saiu daquele triângulo, né, onde tinha aquela concentração e o Brasil inteiro hoje. Paralelamente a isso, houve muito a questão das pessoas saírem do campo e irem para a cidade por causa da industrialização, que a gente chama da Revolução Industrial. E esse êxodo rural, foi aí que surge os seus amigos que você conheceu, tal, o José João Pérez, que é o Tunico e Tinoco. Então, eles nasceram logo no 1917, 1920, mas eles começam realmente a fazer o sucesso, né? Toda essa bagagem que eles vieram, que eles tiveram, de vivência no campo, eles não sabiam o que acontecia fora do campo, quando você escuta o depoimento. Então, toda essa cultura
foi colocada na canção, tudo esse passado nosso colocado, e hoje ainda temos algumas coisas que vêm de raiz aí, como Pena Branca, Javentinho, que ainda mantém, né, Almir Sater, Renato Teixeira, mas paralelo começou a surgir outros tipos da música sertaneja, como uma música mais tecnológica, falando mais do campo, da cidade, das festas, e aí surge também depois dos anos 2000 o sertanejo universitário. Olha que coisa, né? A gente está falando de sertanejo universitário. Na nossa época, não é tão longe assim, parece que foi ontem, a gente tinha centro acadêmico. É verdade. O centro acadêmico que recebia Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, não é, que recebia gente desse porte. E hoje? Nós temos o baladão aí, como é que chama aí? Sertanejo universitário. Uma das maiores tragédias que eu já vi. E aí mistura um pouco sertanejo com funk, mas é o que o mercado é esse, tá vindo, as pessoas têm a opção, a livre escolha. Ainda bem que nós não vivemos de mercado. Eu falo que a gente tem que deixar um legado nesse mundo. Então, um dos objetivos desse canal é deixar essa história. Eu não sei se eu comentei uma vez com você, a namorada do meu filho, a ex-namorada do meu filho, eu falei, eu vou gravar uma música do Milton Nascimento. Mas quem que é o Milton Nascimento? Eu falei, pelo amor de Deus, gente. O canal Música e Suas Histórias está aí, eu convido vocês a entrarem, acompanharem esse nosso trabalho. Ele tem esse objetivo, não tem nenhum... Eu coloco o recurso dele, ninguém precisa pagar nada, mas nós temos que manter viva a música popular brasileira. Eu estava trabalhando muito a MPB dos anos 70, 80, né? Tudo de década em década, mas agora eu vou começar a trabalhar um pouco mais a música raiz. E aí, com esse êxodo rural, né, em 1935, que começa o grande sucesso, lá em São Manuel, como você falou, eles cantam na festa da Aparecida, o Tunico Tinoco, uma música que muita gente conhece. Ela é uma música mais antiga, ela é de 1904, ela tem um toque sertanejo, mas ainda eles transformaram isso na raiz. Olha só, no música raiz. Neste mundo choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão por que eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surgiu uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou, foi por uma grande dor lá no céu junto a Deus. Em silêncio minha alma descansa. Então, Tunico e Tinoco, na festa da Aparecida, foi aí que eles... E essa é aquela batida do quem quer pão. Quem quer pão. Essa é uma... E essa música é de Raul Torres, que é de lá de Botucatu. Então, você vai ver como é que esse pessoal... Tava tudo sem. Esse passeio que você fez é maravilhoso. É um passeio que todo mundo devia fazer para preservar a nossa música origem, raiz. Inclusive no canal eu falo desse passeio, mostro as fotos. Olha, entrar na casa do Tunico e Tinoco, quando o Tunico e o Tinoco moraram, viveram, acho que era o marido, né, o pai, a mãe, e acho que mais 6 filhos, 4 mulheres, 2 homens, morando numa casa pequenininha. É maravilhoso, velho. Eles tiraram a casa que estava no campo, colocaram nesse museu do Tunico e Tinoco, muias fotos, muito material. Visitar isso, você faz uma viagem. Você usa com certeza aí de verdade os 5 sentidos. O nosso companheiro Chico Ferreira fez um especial desse, né? Eu assisti um programa que o Chico Ferreira fez, eu falei, poxa vida, eu queria estar do lado do Chico. Isso aí faz uns 15 anos, e ele junto com o Tinoco, eles visitaram, não sei se era que o Tunico e o Tinoco visitaram essa casinha, foram no local. Hoje tem uma tecnologia mais avançada lá, muito legal. E uma curiosidade, nós entramos na casa e para confirmar que realmente era a casa do Tunico e Tinoco, né? Tinha uma parede lá mais escura. Aí o Tunico, acho que foi que viu, falou, não,
aqui realmente era a nossa casa. Mas por que essa parede está mais escura? É que o Tinoco tinha medo, à noite a gente tinha que pôr a lamparina, olha que risco, a casa de madeira. E a lamparina fez essa marca aqui na parede. Cara, você ouvir isso, você fala que coisa mais linda, detalhes, né? Que enriquecem a história. Detalhes que enriquecem. Lamentavelmente, a dupla Tunico e Tinoco, os dois já foram. Já né? foram. Já foram. Morreu primeiro o Tunico, que era o mais velho. E o Tinoco depois caiu na escada. Foi um acidente doméstico, né? Até. Uma morte chata, muito dolorida. Eu lembro que eu mantive até um contato com os meninos dele lá, mas faz muito tempo. E a gente escuta Tunico e Tinoco, não só a música, mas as entrevistas com ele, e a gente vê o que é o verdadeiro amor. Nessa entrevista que o Chico fez com o Tunico, né? O Tinoco tinha morrido, acho que foi isso. Ele começa a contar do irmão, começa a chorar, lembrando cada momento. Isso é natural do coração, né, cara? Então, hoje as pessoas são muito, sabe, muito individualistas, muito separadas, cada um. E a gente, quando pega a música caipira, a gente vê essa proximidade entre o ser humano, que é verdadeiro amor. Uhum. Olha a importância. Por isso são entre irmãos aí, que acabam muitas duplas. Exato. Titãozinho, Chororó. Entre irmãos, né? Uhum. O Altair Lima, ele fazia o Jerônimo. Sim. Na Rádio Nacional, né? Numa novela, radionovela daquela época, essa coisa toda. E esse dia que o Tunico e Tinoco estava aí, agora que eu me lembro direitinho, nós fomos primeiro na casa do Biriba para jantar. Fizeram uma comida simples, franguinho, coisa e tal. E tava lá o Altair Lima, que ia se apresentar no dia seguinte, que era um domingo. Sim. Ele ia fazer 2 sessões, na matinê e à noite, como o Zorro, essa coisa toda. Estou dizendo da importância da gente ter a alta cúpula da música, do teatro, né? Da radionovela ali. Cornélio Pires frequentando o circo do Biriba. Um circo mambembe que tinha furos, que o Biriba sabia onde é que tinha os buracos, deixava a molecada entrar, fazia vista grossa. E não vai muito longe, até Moacir Franco, né? Que contribuiu música. Exato, ele ia cantar em circos, né? Uhum. E até hoje em dia ainda deixando muito legado para todos nós. Hoje você vê o circo é um negócio tão diferente, né? Óbvio, continua tão agradável, né? Um circo, a intenção é a melhor possível, mas muito longe de ser aquela coisa embrionária que a gente viu lá. Então, aí depois de 1930 até o final da Segunda Guerra, né, essa tradição, com o rádio, com as gravações e tal, começou a expandir mais a música sertaneja. E aí surge, e uma das músicas que eu quero tocar aqui, vou virar aqui, acho que essa deve ser a mais conhecida de todo mundo, né? Uhum. Quem gravou também Tunico e Tinoco, né? Mas ela é do Tunico e de um porteiro da Rádio Tupi. Ele contava essa história, né? Aí musicaram tal. Quem que não conhece isso aqui, ó? Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muito dia pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite no mar festado divino. E aí vai contando as histórias, né? O Chico morreu, ele vai ver, era irmão. Essa foi a verdadeira música que deu o grande salto na carreira de Em geral, essas gravações eram instrumentalizadas apenas pela viola, né? Viola de 10 cordas, perfeito, um violão. Uma viola, um violão, um cantando a primeira voz, a segunda voz. E depois foram agregando, puseram o aí começa a era moderna depois dos anos 40. Logo depois da o pandeiro, um tamborete, aí incluíram a sanfona. Isso aí, é isso aí mesmo. Até chegar no Chitãozinho e Sororó, que aí sonorizaram com guitarra, né? Que virou essa coisa. E foi em 1945, a gente não falou da mulher ainda na música, né? Pois é, temos que falar da mulher. Vamos falar da mulher na música. Hoje a gente fala muito da música sertaneja, e a gente olha para trás, a gente vê muito dupla do sexo masculino, mas em 1945,
já com uma reflexão um pouco diferente na questão da inclusão da mulher porque antigamente as nossas avós, né, você lembra como é que era, não faz tanto tempo, aí era homem, mulher, hoje não, nós temos toda essa questão da igualdade aí de gêneros. E a partir de 1945, logo depois da Grande Guerra, da Segunda Guerra, a mulher começou a entrar na música sertaneja, as mais famosas, as Irmãs Galvão, mas eu trouxe uma música aqui, gravada por Cascatinha e Inhana, olha só. Muitos de vocês vão lembrar também, Chuá, Chuá. Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena, e volte ao sertão. Beber água da fonte que canta, que se levanta do meio do chão. Se tu nascestes cabrocha cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça do alto da serra, e a fonte a cantar. Chuá, chuá, e a água correr, chuê, chuê. Parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio da água rolando também. Essa aí então dá pra gente usar os 5 sentidos, né? Parece que é chuá, chuá. Eu não sei se faziam isso propositalmente. Ah, sem dúvida. Mas se você pegar essa música, por exemplo... Não tem como você não vivenciar. Essa música ela não teve menos do que 100 interpretações. Ah, tiveram mesmo. Eu lembro muita gente. Do Alvarenga e Ranchinho gravou Alvarenga e Ranchinho, Chitãozinho, Chororó. Chitãozinho, todo mundo gravou. E minha mãe, eu lembro, eu tenho 62, vou fazer 62. Eu me lembro minha mãe, tipo 50 e poucos anos atrás, cantando pra mim Chuá, Chuá. E eu já vi o Chuá, Chuá, assim. Então, é uma coisa que tá dentro do coração da gente. Eu né? falo sempre que a melhor invenção de Deus foi a preguiça. Né? Preguiça você se encontra consigo mesmo, aquela... Agora imagina uma preguiça, numa rede preguiçosa. Num cheiro do campo. Isso. Imagina, céu azul ou cheio de estrelas. Agora imagina tudo isso acalentado por uma música. O Chuá, Chuá, por exemplo. Você sente a cachoeira batendo na tua cara, né? Eu às vezes vou em alguma fazenda de amigo, assim, que o pessoal faz uma fogueira à noite, aquele céu estrelado, apaga todas as luzes e a gente começa a tocar o violão. Meu, é uma viagem. Só é. É muito legal. É muito. O Ted Vieira, ele também é da região, mas um pouquinho nós vamos falar da cidade de Itapetininga. Ele fez, acho que essa deve ser a música mais famosa de raiz, né? Música caipira. E também foi gravado, acho que esse gravou Tunico e Tinoco, gravou Sérgio Reis, Tião Carreiro e Pardinho, Solimões, Edson e Hudson, Chitãozinho e Chororó, muitas gravações. Essa acho que é que tem mais gravação. E todo mundo vai conhecer. Essa não tem um brasileiro que não conhece isso aqui, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abrir a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Naquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Menino da Porteira, Ted Vieira. Vocês viram que eu comecei num tom mais grave, né? Mas eu não fui pro tom que é. Eu não tava em dó, eu não fui no mi. Eu fui num dó um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais agudo, porque a voz não estava chegando. Mas o dueto é quando você coloca um dó, toda vez que eu viajava, a pessoa canta em dó e o outro canta em ré.
toda vez que eu viajava. E aí, em Mi, aliás, Dó, Ré, Mi, é a terça, né? Você chama Dó, Ré, Mi. Então um canta em Dó, como fala uma terça acima, né? Vai cantar um pouco mais alto, ele canta em Dó, o outro canta em Mi. Quando você junta as duas vozes é que dá. Essa junção, ela tem que ser muito perfeita, né? Perfeito. E não é fácil cantar a segunda voz, né? Não é fácil, não. E muita gente fala assim, pô, o Chitãozinho e Chororó vale pelo Chororó, que tem uma voz... Tem. Sim, ele pode ter 90%. O irmão dele, o Chitão, pode ter 10%. Mas essa junção... E é mais difícil cantar o que o Chitão canta do que o Chororó. Porque ele não pode exceder, ele não pode sair... O Chororó, ele canta no tom, tá? Ele vai no... Toda vez que eu vi, ou toda vez que eu viajar... Né? Ele canta no tom, é mais fácil você cantar no tom. Agora, cantar a segunda voz, que é a terça acima, é muito mais difícil. Agora eu tava vendo aqui outro dia, eu tava... Como é que é o Leonardo? Não é Leonardo, não. Leandro? Camargo. Tem um Camargo, Zezé Camargo. Zezé de Camargo? Zezé de Camargo. É uma dupla. Irmãos, estão se separando, cada um pro seu lado. Até aí, pra mim, pouco importa. Mas eu tava vendo ele reclamar da voz, que ele não tava mais tendo alcance. Ele tem um problema de voz. Aí eu tava conversando com um professor de músico, da USP, inclusive, tava me dizendo, mas ele sempre cantou errado. Ele força muito a voz. Sempre cantou errado, sempre forçando muito a voz. Ele passa da terceira, assim, de longe, vai embora. Ele vai... Ele canta um tom acima, é mais difícil mesmo. É mais difícil. Mas você força, né? Você maltrata muito, né? É claro. As pregas vocais... Sem dúvida. Bom, nós estamos fazendo uma viagem, começamos lá em 1500, falando uma viagem deliciosa. Uma viagem deliciosa. De trem, né? Usando os 5 sentidos. Mas aí, ó, já passamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Chegamos em 1970, velho. Olha só. Os anos 70. Esse é um ano que... Aí eu comecei... Aí eu já estava vivo, né? Tava vivo? Não, nunca morri, já tinha nascido, né? E aí começa a fase romântica do sertanejo. Não só romântica, né? Roberto Carlos mesmo, que estava na Jovem Guarda, entra na fase romântica. Sérgio Reis, que estava na fase... Todo mundo descobre que o Brasil não tinha música para namorar. Se queria namorar, você namorava com Neil Sedaka, Elvis Presley, Frank Sinatra. Então, né? Que jeito, com Beatles. O Beatles já estava surgindo desde 66 ali. E logo nessa fase romântica dos anos 70 é que surge essa dupla. Já são os irmãos Silva, né, que é o Chitãozinho e Chororó, que eles gravam... Você sabe como é que ficou? Por que chama o Chitãozinho e Chororó? Não, você não, eu já li alguma coisa, mas vale a pena contar. Tem uma canção do Serrinha, que é de Botucatu. Mais uma vez estamos contando, estou justificando esse triângulo aí. É uma canção do Serrinha, do ano de 1948, que aí eles gravam, né, o Chitãozinho e Chororó. E com base no nome dessa canção, que chama Chitãozinho e Chororó, é que eles dão o nome da dupla, os irmãos Silva. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, eu vivo só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitão e o Chororó. É o Iambu, Chitão e o Chororó. Aí inicia a fase da música romântica, Chitãozinho e Chororó se dão nome com base nessa música do Serrinha, que morava em Botucatu, o nome dos dois passarinhos, né? Inhambu que cantam, Inhambu Chitão, né? Então ficou Chitãozinho e Chororó. E dali para frente a gente vai viajando ainda nos anos 70. É muito lindo isso, né? É uma história bacana que tem que ser preservada. E vamos ser sinceros, lá atrás a gente ouvia a história de quem morava no campo, era o caipira, mas o caipira era muito depreciado. Ele foi depreciado nos anos 20, porque ele cantava errado, tal. Mas uma cultura do caipira ainda vem até nos dias, hoje menos. Onde era o Jeca Tatu, o cara que morava do campo era o caipira, né? Esse é o caipira, esse é o matuto, esse é o... Exato, ou era o Pedro Malazares, que ia pra cidade dar golpe, ou era o Jeca Tatu, que foi usado para vender biotônico Fontoura.
Mazzaropi, que queria mostrar essa cultura, muitas vezes, filme de Mazzaropi. Velho, e o Brasil, ele não é esse celeiro do mundo, não quero usar essa palavra, mas o Brasil aqui, que esse território maravilhoso, tropical, não tem guerra, clima favorável, muita terra, muita água. Velho, o campo, a tecnologia no campo hoje é que faz o diferencial para esse mundo todo. O homem do campo hoje tem que ser mais valorizado. E a gente culturalmente veio com essa depreciação, utilizando essa visão do E depois o homem do campo também não foi devidamente valorizado. Na década de 60, quando o Juscelino assumiu, que ele fazia 50 anos em 5, né? E ele criou a indústria do automóvel. Sim. E não tinha, o Brasil criou, mas não tinha mão de obra adequada. Tiveram que trazer o homem do campo, ou seja, fez uma migração criminosa, no meu entendimento, né? Esvaziou o campo, enfraqueceu o campo, né? Que demorou pelo menos umas 3, 4 décadas para conseguir se reerguer, para ver. Mas está mudando, né? E acho que no futuro o campo ainda, com toda a tecnologia que a gente vê, que tá acontecendo principalmente no Brasil, a gente vai no mundo aí fora. Brasil, 2 grandes oportunidades, na nossa região inclusive, saúde e o agronegócio. O agronegócio é onde você vai no mundo, eles querem conhecer. Como é que é lá, como é que vocês produzem, qual a tecnologia, como que faz para melhorar a produtividade. Muito simples. Que não acontece em muitos lugares no mundo. Pega a Ribeirão Preto como epicentro e procura na região hotéis e acomodação. Em época para época agora, final de abril e começo de maio, tem, como é que chama? AgriShow. AgriShow, né? AgriShow. Pega, vamos, encontra vaga lá. É verdade. Enquanto não tem. É uma coisa assim, a procura é muito grande. Porque vem gente, não é do país inteiro, é do mundo todo, né? É verdade. Porque você vai lá, tem cônsul, não sei de onde. É verdade. Ministro da Agricultura, claro, não sei de que país. As pessoas vêm porque têm interesse em conhecer. País socialista, país capitalista, todo mundo vem para beber aqui sorvete disso aí. Deixa eu te falar. Ah. Ainda nos anos 70, logo depois de 70 que começa a modernização da música caipira, antes ainda de chegar, não chegamos a 2000 para falar do sertanejo universitário e tal, teve uma fase também das duplas, das grandes duplas, e você conheceu os Gargantas de Ouro do Brasil, de Ouro, opa. Né? Milionários é Rico, eu lembro que nos anos 70 eu tinha 10, 12, 15 anos, meu pai comprou um LP deles, e essa música... Eu não esqueço, e essa música marca essa fase moderna e o reconhecimento, porque Milionários e o Zé Rico foram um exemplo para que outras duplas viessem atrás, como foi o Chitãozinho e Chororó. É outra junção milagrosa que eu falo, vozeirão incrível, né, dos Gargantas de Ouro. Do Zé Rico, e o Milionário uma voz desse tamanhozinho, mas quando se juntavam era um... Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escurecerão e o final da corrida chegou. Olha que lindo, velho. Vou te falar da vida, velho. Essa música e o próprio filme fez o maior sucesso no Japão. No Japão, eu vi essa entrevista. E teve mesmo. durante 8 meses, liderando todas as pesquisas musicais lá no Japão, e teve nesses mesmos 8 anos, mais de 20 versões em japonês. Nossa. Alguém ouviu, vou traduzir. E aí eu sei que eles não ganharam dinheiro nenhum. Já não trouxeram na época era cruzeiro, sei lá. Eles contam essa história. Eu estava vendo um filmete que fez aí de internet, a dupla de Ribeirão Preto, Lourenço Lorival, que é a mais antiga do Brasil em atividade, né? E eles pararam aqui perto de Americana, onde o Zé Rico estava construindo o castelo. O castelo. Ele morreu sem ver o sonho dele realizado. Tinha mais de 60 carros. Nossa. O Zé Rico. Olha isso. Por que você tem tudo isso? Só um basta. Ele falou, mas eu gosto.
Pronto. Eu tô com vontade de sair com o carro X, você com o carro X. E aí o milionário tava falando como é que ele ganhava dinheiro em cima do Zé Rico. O Zé Rico chegava em casa e falava pra mulher assim, a mulher fala, e aí, quanto ganhou? Ele falou, ganhou pouco hoje, dava lá uns trocados pra ela, ganhou pouco, não foi muito, coisa e tal. Sabe onde ele guardava o dinheiro? Na calota do carro. E viajava com esse dinheiro que estava na calota do carro. Olha que coisa. Aí a mulher dele, desconfiada, pegou e perguntou pro milionário, mas você está ganhando? E ele, não. Ele falou, não, ganhamos iguais. Mas ele não chega com o dinheiro. Ele falou, se você me der uma comissão, eu te falo onde está. Olha que história rica. Nossa, a criatividade, né? Quem que ia procurar na calota do carro? Pois é, cara. Uma coisa fantástica, né? Mas são histórias que rondam os nossos músicos, sem dúvida nenhuma. Tem um grande marco, ano de 79, Teatro Municipal de São Paulo. E só a elite entrava dentro do teatro. A viola nunca tinha entrado dentro do Teatro Municipal de São Paulo. E foi o que aconteceu em 79, que é um grande marco que ficou mesmo, onde o Tunico e o Tinoco entraram com a viola, lotaram o Teatro Municipal de São Paulo, cantaram essa música do João Pernambuco, do ano de 1914, é uma música sertaneja, mas eles transformaram ela em caipira, e foi o marco verdadeiro que a sociedade, inclusive a elite, começa a reconhecer a música sertaneja e deixa um pouco aquela depreciação, né, do sertanejo. Dá para usar todos os sentimentos aqui do nosso corpo humano nessa canção. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ó que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. Aí a gente pega na viola que ponteia e a canção é a lua cheia a nos nascer no coração. A gente nasce no coração. Não há, ó gente. Então essa foi o grande marco que eles contam, né? Que foram no teatro com a viola e dali para frente a música sertaneja tem uma penetração cada vez maior, né? Com a TV, com a internet. E aí surgem outros gêneros também que... Mas os anos 70 foram muito ricos, não só na música sertaneja. Esses outros gêneros aí a gente não precisa debruçar em cima deles, não. Nós saímos já estamos entrando nos anos 80 já. Agora a gente já está saindo dos anos 70, entra nos anos 80 que começa aí, ó, as grandes, as demais duplas, uns de raiz, outros falando um pouco mais da modernidade, do carro novo, aqui que fala das festas, entre o sertanejo universitário, mas nessa época eu não trouxe muita música, não. Não, isso aí não tem a menor importância. Eu detesto música sertaneja universitária, acho uma bobagem, uma perda de tempo muito grande. A gente respeita aí quem gosta, tem, o livre-arbítrio, mas eu quero entrar um pouco mais a fundo e pesquisar. Vocês viram que muita coisa eu estou lendo ainda, né? Estou me inteirando. Mas você fez uma viagem maravilhosa, né? E um estudo fantástico. O resultado disso é... E você vê que, Avenato, são 100 anos, cara. 100 anos. A gente falou 1929, nem 100 anos. Foi a primeira gravação do disco da Caipira Raiz, né? Perto de tantos anos. E hoje você vê a tecnologia que tem, os instrumentos que tem, os sintetizadores. A música sertaneja vai ficando mais moderna, vai realmente enquadrando dentro dessa tecnologia. Você vê como é que o que tem bom gosto, o que tem qualidade, não perde a vez, né? Essas músicas que você cantou,
estão perto do centenário. Sim, Algumas já sim, devem ter até já, ultrapassado, muitas músicas, já. a origem delas em 1904, né? Nós estamos em 25, portanto, há 120 anos. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Como é que essas músicas estão no ouvido da população? Né? Estão no... Eu gosto quando ouço, por exemplo, você pega Milton Nascimento e Chico, que diz, debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo. E o Pena Branca Chavantinho grava isso, né? Então, tem uma gravação do Pena Branca junto com o Milton dessa música. Tem, eles gravam junto, Pena Branca. Muito legal. Então, eu acho que quando... E aí tem algumas coisas ainda boas nos dias de hoje, Renato Teixeira, Miss Sater, né? Tem gente vindo aí, resgatando alguma coisa da música caipira, das duplas. Muitas duplas ainda mantêm a terça. Mas, às vezes, o que eles cantam ainda fala muito da festa, da mulher. Tem música aí, pô, eu não quero entrar muito em detalhe, mas... Vai lá os bombom que estão bronzeando, nós vamos lá pra morder os bombom. Não dá pra comparar com o Luar do Sertão, velho. Para. Pode uns gostar mais, outros gostar menos. Né? Às vezes tem até uma melodia bonita, mas agregar valor é diferente. Não tem repertório pra você arquivar e falar, daqui 100 anos nós vamos cantar e contar essa história aqui. Não tem história, não dá. E nós que temos praticamente uma idade muito semelhante aí, que a gente viveu muitos anos 70, e os anos 70 para mim, cara, de todas as décadas que eu tenho no canal Música e Suas Histórias, eu tenho mais música dos anos 70, não sei se era aquele momento... Não, mas era um momento ditadura, de efervescência, né? Que as pessoas se expressavam através de metáforas. Surgiu a Bossa Nova, surgiu a Jovem Guarda, né? Aí romantizou. Né? E eu não conhecia. Eu fui conhecer a música do Erasmo Carlos, que é Carlos Erasmo, né? Através do Oscar 2025, que graças a Deus nós ganhamos o prêmio de melhor filme estrangeiro, não língua inglesa. E merecidamente, realmente é um trabalho muito bonito. Fernanda Torres também fez um trabalho muito bonito, contando a história do deputado Rubens Paiva. Essa música em questão, como é que é, meu amigo? Preciso... É preciso dar um jeito, meu amigo. Particularmente eu não conheço. E para mim foi uma surpresa, muito agradável. Eu também não conhecia, cara, muito agradável, exatamente igual. Uma surpresa muito agradável de ver que o Roberto já tinha se manifestado, tanto ele quanto o Erasmo, quando eles fizeram uma música pro Caetano Veloso, que estava no exílio, né? Debaixo dos caracóis. E gravou em 71 também. Essa música é de 71, no disco do Erasmo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Tá no disco do Erasmo e o Roberto gravou essa no mesmo ano de 71. Eu cheguei de muito longe. Eu falei, ele foi lá na Inglaterra, né? Onde estava exilado o Caetano e o Gil. Ele foi lá e ele fez essa música. O Chico estava em Roma. Um dia areia branca, seus pés irão tocar. Essa música, o Roberto fez por Erasmo, né? Os caracóis, debaixo dos caracóis, os seus cabelos. Assim, você vai voltar aqui, ver areia branca, tal. E você sabe que o Caetano também fez uma pro Roberto. Aí foi em 73, né? Que é Força Estranha. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo. Essa voz. Então, eles eram muito amigos. E aí ele chega nos anos 71, naquele momento que estava realmente a ditadura militar, nos que a gente chama nos anos de chumbo. Nos anos terríveis. E acontece o que aconteceu, que a gente viu no filme, né? A saga da família, com o pai indo... o pai pegaram o pai na casa, quem assistiu o filme viu, né? O pai era um deputado do Partido Comunista, o Rubens Paiva. No 64, eu vi o discurso dele, inclusive, né? Eles deportaram o João Goulart, que era o presidente do país. Em 64 assumiu, ele era um deputado, né? Assumiu os militares, e em 71 começa a saga da família Paiva, o nome da Eunice Paiva.
foram lá, pegaram o marido na casa, né? Fazendo todas as entrevistas, questionando isso, aquilo. Realmente ele recebia, pelo filme a gente vê algumas informações. Ele não era um revolucionário na rua, mas ele recebia informações. Ele foi contra realmente o golpe em 64. E depois ela consegue no final reconhecer. O filme é baseado no livro do filho, né, do Marcelo Rubens Paiva. E é muito legal o filme, cara. Quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir. É um recorte extremamente bem feito, né? Nesse Foi Brasil hoje que está super polarizado, o nego fala, não, aí quem é do lado da direita critica o filme, quem é do lado da esquerda fala que o filme... Meu, a gente precisa seguir um pouco mais o exemplo cristão, de respeito ao ser humano. Tem que aproveitar o que é bom da direita, o que é bom da esquerda, acabar com essa polarização, respeitar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, respeitar o pensamento de todos, né? O direito tem que respeitar o da esquerda, da direita, e a gente viver muito mais em paz. Isso é cristianismo, cara. Deus veio, Jesus veio aqui para a terra para falar para a gente, se unam, cara, respeitem um ao outro. Não tenho nada, o que aconteceu no passado, né? Mas a gente não pode esquecer e falar, não, vamos pôr um pano quente em cima disso, acho que está errado. Não, tem que ser lembrado, tem que ser... Eu não gosto de nenhum dos extremos, mas eu acho importante. E o filme conta isso, e a hora que eu não conhecia, como você também não conhecia, imagina, você que trabalha com arte, com música, é um historiador, não conhecia. Realmente uma música que não fez muito sucesso, mas que pós o Oscar está fazendo um sucesso muito grande. Como é que é essa música? Posso cantar ela para você aqui? Pode, desde que o filme é Eu Estou Aqui, né? Oi? Desde que seja inteira. Quero conhecer. Não, mas a música é muito legal, ó. Eu começo a tocar, eu lembro do filme. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa que na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim estou aqui. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi. Mas não vou ficar calado, no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É muito bonito. E dá o recado na medida exata. Exata. E quem estuda um pouquinho mais esse passado aí, que vai lá... Cheguei de muito longe, eu falei, ele deve ter colocado isso na música, que ele foi lá em Londres, viu, ficou triste de ver um brasileiro lá, né? Que não podia estar pisando na areia branca. E aí eles... É horrível, né? É horrível. Uma das coisas, você ser retirado do teu seio familiar, você não mora mais com a família, você não tem amigos, você tem que reconstruir a sua vida, a sua dignidade. O endereço você não sabe se vai ser para sempre, não vai ser. A pátria que você ama está distante, estão impedindo você de pisar no seu chão. É realmente... Mas, olha, cara, essa viagem que a gente fez aí, desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje, Oscar, estamos falando de Oscar 2025, faz o quê? 15 dias? 15, 20 dias. Que nós trouxemos esse prêmio para o Brasil. É o primeiro.
Oscar que o Brasil traz. Ele já ganhou no passado Orfeu Negro, mas era uma produção americana. Junto com a França. Com a França. E a França levou o Oscar para lá. Mas esse é o primeiro Oscar que nós temos aqui no Brasil, realmente, legitimamente brasileiro. Atores brasileiros, produção brasileira, direção brasileira. E eu tava vendo, tem até um produtor que é de Ribeirão Preto, cara, que é um dos que vai sair na revista Revide esse final de semana. Aí eu vi que o cara que foi um dos produtores do filme, Ainda Estou Aqui, é um cara aqui de Ribeirão Preto, uma pessoa aqui de Ribeirão Preto. Legal, cara. Vou até me interessar por isso. Dá uma olhada, ela não conhecia essa pessoa. Não, e é muito legal, né? A gente vem de um momento tão estranho nesse país, onde o governo anterior, o governo de ontem, né? Detestava a cultura, detestava que fosse arte, detestava artista, bastava falar que era artista que já era taxado disso, daquilo. Uma das coisas mais horríveis. É o que a gente fala, esses extremos realmente é ruim, a gente tem que respeitar. A arte, então, você tem que olhar o passado. A gente tem que ver futuro. Eu sempre falo assim, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro. Lógico. Até usar os últimos 100 anos, né? Olhando como é que Mas vão não podemos ser. ignorar quem Agora, só vai olhar bem o futuro e pisar firme quem olhar todo esse passado. Esse legado que a gente tem, eu acho que isso tanto na vida pessoal como profissional, o passado desde de Cristo mesmo, até o que aconteceu nos últimos anos, para a gente viver cada vez mais dentro do grande propósito de vida, né? São poucos anos que a gente vive nesse mundo, tem que viver bem. E se puder deixar um legado, né? Melhor ainda. É um dos propósitos. Eu sou engenheiro, para vocês terem uma ideia, eu sou engenheiro. A vida inteira, faz 33 anos que eu trabalho no Sebrae, orientando empresa, trabalhando com empreendedorismo. Mas isso, desde criança, eu gostava muito da música, gosto muito da arte. E eu falei, um dia meus netos podem ver o que o avô, o neto, bisneto, ver o que o avô deixou. Hoje a gente tem essa facilidade na rede social. O nosso canal está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok. Não chega a ter dancinha, mas a gente... Por quê? Porque a gente tem que atingir toda a população para falar, velho, o que os seus pais, seus avós, seus bisavós, seus antepassados deixaram, a gente tem que respeitar e se a gente puder copiar, fazer um pouquinho melhor, até melhor ainda. Eu vou até finalizar aqui para dizer o seguinte, quem foi educado com Milton Nascimento não perde tempo com Gustavo Lima, né? Não dá para você fazer esse tipo de aberração à cultura, de desaforo à arte. É verdade. Não tem como. Vamos encerrar? Vamos, gente. Olha, entrem no canal, acompanhem esse programa. Você vai me mandar, posso colocar na rede social? Deve. Vou colocar. Primeiro quero parabenizar mesmo o segundo programa. Tá aqui, do lado do Chiavenato, ele é um professor, gente. Imagina. O cara é um historiador, ele conhece. E o duro é que cada vez aqui eu venho e passo vergonha. A primeira vez eu comecei a falar Ele é meu amigo, é bondade dele. Não é bondade nada, você vai falar que é verdade. Eu vim aqui falar do Toquinho, do Vinícius, eu tive com o Toquinho e Vinícius, poxa vida, passei vergonha. E hoje eu venho falar de Tonico, Tinoco, que eu tive com o Tonico, Tinoco, velho. Você é uma lenda, você é uma pessoa que eu respeito demais. Coisas maravilhosas que eu conheci. Tive a oportunidade de conhecer grandes performances da música popular brasileira e muito me orgulho disso. Fiz 2 entrevistas com o Vinícius, longas, assim, muito... Eu sou muito grato de receber esse convite de você. Deu um trabalho pra gente fazer isso, montar. Mas, gente, a gente faz com você tanto ser um homem famoso e muito ocupado. Né? A gente faz com tanto prazer para atender. Sou muito fã da TV Tati, da Nova Brasil FM, de todo o grupo Tati, do Chaim, que é um amigo meu também, pessoal, e principalmente de você, velho. Que bom. Eu aqui tenho muitos amigos, você, a Roberta, vai embora, o Chico, e sou muito grato de ser amigo de vocês. Eu fico extremamente feliz, mas muito agradecido pela sua presença aqui. Vocês fazem de coração, vocês são profissionais. Você pode ter certeza que nós sabemos disso e a retribuição é verdadeira. Tá Muito bom? obrigado. Grande abraço para você. Valeu, meu caro amigo. Valeu, grande abraço, sucesso. E para você também que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Conto com você, a gente volta. Outro programa. Até já. Tchau.